La pregunta prohibida, aquella que pocos se atreven a formular en voz alta, es esta. ¿Y si el problema no fuera su debilidad, sino su inmensa y aterradora fuerza? Usted ha llegado hasta aquí buscando una respuesta para una paradoja que le drena la energía vital. Ha escalado montañas, ha conquistado logros, ha conocido breves instantes de paz y de felicidad genuina. Sin embargo, justo cuando se acerca a la cumbre de esa dicha, cuando el sol está a punto de iluminar su rostro, siente una mano fría que lo empuja hacia atrás. Una voz, que no es la suya, susurra el mandato de la retirada. Lo que usted experimenta no es un simple boicot personal o una falta de disciplina. Es algo mucho más profundo, más antiguo, incrustado en los cimientos de su psique, una lealtad invisible. Permítame ser claro. El alma humana, en su deseo profundo de pertenencia, se adhiere a patrones que a menudo no son propios. Si usted nació en un sistema familiar, en una línea de sangre marcada por la tristeza crónica, por el sacrificio silencioso, por la pérdida no elaborada o por la rabia reprimida, su felicidad individual puede ser interpretada por su inconsciente como un acto de traición. Esto no tiene nada que ver con la lógica. Es una dinámica que opera en el nivel más elemental del inconsciente colectivo familiar. Ese mar de memorias compartidas que Jung denominó la herencia psíquica de la humanidad. Su psique, en su intento primario de mantener el equilibrio y la cohesión del clan, ha firmado un contrato silencioso. Si mis ancestros sufrieron, yo no tengo derecho a la alegría plena. Debo permanecer en solidaridad con su dolor para que su memoria no muera en el olvido. Usted se convierte, sin saberlo, en el portador de una pesada antorcha de luto que no le pertenece. La felicidad, esa luz radiante y expansiva, amenaza con desenmascarar el pacto de sufrimiento. Su propia alegría actúa como un espejo implacable que muestra a la psique familiar lo que se perdió, lo que no se pudo vivir. Y su sistema interno, ese guardián vigilante, prefiere la seguridad conocida del dolor a la incertidumbre y la culpa que trae el verdadero florecimiento. ¿Qué es entonces lo que vemos en el mundo de la sombra? Vemos el potencial no vivido. La sombra no es solamente la maldad o la crueldad, sino todo aquello que fue exiliado porque era demasiado para el sistema. El gozo era demasiado, la autoexpresión era demasiado, la luz era demasiado. Cuando usted intenta vivir su propia vida, aparece el saboteador interno. Este saboteador no es su enemigo. Es, de hecho, la manifestación de ese niño vigilante que usted fue, aquel que se autodesignó como el guardián de la pena familiar. Imagine, por un instante, que se encuentra en una mansión antigua y silenciosa. Es la casa de su linaje. Usted está vestido con ropas modernas, llenas de color y vitalidad, listo para salir a una celebración. Pero al mirar en el espejo, su rostro está pálido y su atuendo moderno se siente pesado y ajeno. Detrás de usted, en el reflejo, no ve su propia habitación, sino un inmenso salón de banquetes cubierto por un velo de ceniza. Las mesas están puestas para una fiesta, pero la comida es fría y nadie ha tocado los cálices. Usted intenta sonreír al espejo, pero la sonrisa no llega a sus ojos. En su lugar, siente el peso de un luto antiguo. Entonces, en el reflejo, aparece una figura sombría, una bisabuela o un tatarabuelo que le mira con ojos vacíos, pero no hostiles. La figura no habla, pero usted escucha la verdad resonando en la arquitectura de la casa. Nosotros no pudimos ser felices. ¿Cómo te atreves tú a hacerlo sin nosotros? En ese momento de la visión,
usted siente un frío intenso que le recorre la espalda y se da cuenta de que la puerta que conduce al exterior está cerrada. Usted lleva en su mano una llave oxidada, pero la usa no para abrir la puerta, sino para tallar las iniciales de los muertos sobre la mesa de banquete. El miedo no es a la tristeza, sino a la soledad que implica liberarse de ella. Esto es la lealtad invisible en acción. Es la voz que le dice que si usted se sana y es feliz, quedará emocionalmente aislado del sufrimiento de quienes vinieron antes. El precio de su individuación parece ser la excomunión psíquica. Esto no es una debilidad de su carácter, es una inmensa, aunque mal dirigida, fuerza de amor. Usted ha estado, inconscientemente, intentando reparar el pasado con su propia infelicidad. Usted ha intentado ser el cementerio viviente para las penas de su familia. No es su culpa. Esto no es poca cosa. Usted ha cargado sobre sus hombros un peso que debería haber sido depositado en la tierra hace mucho tiempo. El trabajo que tenemos por delante no es rechazar la tristeza de su linaje. Eso sería un acto de negación violenta. El trabajo es reconocer y honrar ese dolor, sin permitir que se convierta en su destino. Es diferenciar entre el amor que siente por su sistema y la obligación de vivir en su misma prisión emocional. El gran error que cometen las almas sensibles es confundir empatía con fusión. Usted sintió la pena de sus ancestros y en un acto de compasión infantil decidió que debía unirse a ella, anclarse en ella. El precio de esa lealtad ha sido la asfixia de su self auténtico. Cuando la felicidad toca a su puerta, no es el éxito lo que le aterroriza, es la culpa de ser el primero en atreverse a levantar la cabeza y decir, yo elijo la luz. Pero, ¿quién dijo que la luz debe ser una traición? La luz que usted lleva no está diseñada para olvidar el pasado, sino para iluminarlo. Su alegría, cuando es auténtica, no es una burla al dolor ancestral, es la curación que ellos nunca pudieron alcanzar. Es la manifestación de la vida que ellos le entregaron con la esperanza, quizás inconsciente, de que usted sí pudiera vivirla plenamente. La tentación será ahora la de luchar contra este patrón, de intentar vencer a la lealtad. Pero la psique no se rinde ante la fuerza bruta, solo se rinde ante la conciencia plena. Usted debe sentarse con ese dolor heredado, debe mirarlo a los ojos y agradecerle por la lealtad que mantuvo. Debe decirle, gracias por protegerme y por honrar el dolor de quienes me precedieron. Pero mi destino no es ser un monumento a su sufrimiento, sino un testimonio de su esperanza. El luto termina aquí. Yo no olvido, pero yo elijo vivir, y mi vida es el honor más grande que puedo ofrecer a su memoria. Solo cuando usted se atreva a cruzar ese umbral de culpa y a tomar la llave que abre la puerta hacia su propia vida, el patrón comenzará a ceder. La transformación no es rápida, es alquímica. Es el proceso lento y deliberado de transmutar el plomo de la pena heredada en el oro de su propia individualidad. Usted es más que un sobreviviente. Usted es el punto de inflexión. Si esta verdad resuena en las profundidades de su ser, si siente el eco de esa lealtad invisible que lo ha guiado hasta este punto, le invito a acompañar este camino. La sabiduría no se recibe en soledad. Si encuentra valor en esta transmisión, comparta esta luz con aquellos que también buscan la liberación. Y si considera que este trabajo es esencial, su apoyo nos ayuda a seguir trazando los mapas de este territorio sombrío. La sombra como tesoro, el peligro de la arrogancia de la felicidad. Hay una etapa del despertar que el alma sensible debe enfrentar,
Una etapa que se encuentra más allá de la mera supervivencia y que es infinitamente más peligrosa. Cuando usted ha soportado el peso de la conciencia por otros, cuando ha cargado el dolor que no le correspondía y finalmente ha encontrado la fuerza para establecer la frontera sagrada, siente un alivio monumental. Pero este alivio, esta nueva luz, trae consigo una sombra inesperada. Hemos hablado de lo que fue exiliado de su psique, lo que usted, siendo niño o joven, tuvo que negar para poder encajar en un sistema familiar disfuncional. Lo que trancó en el sótano de su alma no era un simple monstruo, era su capacidad de rabia pura, su habilidad para la autodeterminación feroz, su derecho a la indiferencia. Era la potencia cruda de la vida no negociada. Usted exilió su poder para poder ser amado, o al menos para poder sobrevivir. Ahora, en la travesía de la individuación, el self, el centro de su totalidad, exige que usted descienda al sótano y recupere ese tesoro. Lo que fue llamado egoísmo por sus captores era de hecho la piedra fundamental de su autonomía. Lo que fue llamado crueldad era la espada necesaria para cortar los lazos de la codependencia. Es un proceso alquímico que Carl Jung describió como la nigredo, el ennegrecimiento, seguido por la albedo, el blanqueamiento, y finalmente la rubedo, el enrojecimiento, la integración. Usted está en ese crisol. No está roto, simplemente está siendo refundido, reestructurado. No desprecie lo que ha soportado. Es la materia prima más valiosa. El plomo de la experiencia tóxica, cuando es sometido al fuego de la conciencia, se transmuta en el oro de la sabiduría inquebrantable. La visión del sótano y el guardián. Imagine esta escena. Usted se encuentra frente a una puerta pesada de hierro forjado, la entrada al sótano, donde por años ha guardado lo que la sociedad y la familia le dijeron que era inaceptable. Siente un terror frío porque le han dicho que detrás de esa puerta habita un monstruo, una bestia oscura que si se libera destruirá todo a su paso. Usted, el superviviente con el corazón herido, finalmente reúne el coraje, empuja la puerta y desciende. El aire es denso y polvoriento. No hay luz. Usted enciende una pequeña lámpara. Busca al monstruo, el egoísta, el iracundo, el que dice no. Pero no encuentra una criatura de maldad. En el centro de la habitación encuentra a la versión más joven de sí mismo, encadenada, silenciosa, pero con ojos que arden con una intensidad feroz. Esta parte de usted no está llorando, está furiosa, pero es una furia limpia, no destructiva. Es la voluntad pura, la energía bruta que le fue negada. Al lado de esta figura encadenada hay un cofre. Al abrirlo, no encuentra oro o joyas, sino una espada forjada en fuego y una capa de discernimiento. La revelación es brutal. Usted no encerró a un demonio, encerró a su guerrero, al guardián de su templo. Y la razón por la que ha sido tan vulnerable durante tanto tiempo es que, sin ese guardián, su alma estaba indefensa. Integrar la sombra no significa volverse cruel. Significa liberar la energía que estaba consumiéndose en el intento de mantener esa parte encadenada. Significa que usted puede ser compasivo y feroz. Puede ser sensible y tener límites de acero. La bondad sin la columna vertebral de la sombra integrada es simplemente debilidad explotable. Pero aquí, en este umbral de poder recuperado, debo advertirle sobre una tentación sutil, la trampa del superviviente. El peligro de la arrogancia de la felicidad. Usted ha cruzado el desierto, ha regresado con agua y provisiones, transformado por la experiencia. Ha dejado de ser la víctima pasiva. Esto no es poca cosa.
es una victoria monumental, una iniciación psíquica. Sin embargo, el peligro reside en construir una nueva persona, una nueva máscara social, tan rígida como la anterior, pero esta vez vestida de espiritualidad o salud mental. La antigua persona era del Salvador, o el complaciente, la armadura de la necesidad. La nueva puede ser la del iluminado o el juez. Habiendo confrontado su propia oscuridad y habiendo visto la inmadurez y toxicidad de aquellos que lo drenaron, surge la tentación de la superioridad espiritual. Usted piensa, yo hice el trabajo, yo ascendí, ellos siguen atrapados en su miseria. Soy mejor, soy más consciente. Esta es la arrogancia de la felicidad. Esta es la semilla de un nuevo narcisismo interior, camuflado bajo el manto de la autoconciencia. Si usted cae en esta trampa, se convierte en lo que una vez despreció. Alguien que se define por lo que no es. No soy tóxico, no soy inconsciente, no soy como ellos. El self no busca la perfección, busca la totalidad. Y la totalidad incluye el reconocimiento de que su capacidad para la toxicidad, para el juicio, para la rabia desmedida, sigue existiendo dentro de usted. La diferencia es que ahora usted es el dueño de esa energía, no su víctima. Si usted no acepta que esa sombra, el potencial de ser tóxico, todavía reside en usted, incluso después de su despertar, ¿qué sucede? Usted lo proyecta. La proyección del iluminado. El mecanismo de la proyección es implacable. Antes, usted proyectaba su propia necesidad de ser rescatado en el narcisista, idealizándolo. Ahora, la proyección se invierte. Usted proyecta su propia sombra no integrada, el juicio, la impaciencia, la rigidez, la soberbia, sobre aquellos que percibe como dormidos o tóxicos. Ellos no son su espejo de idealización, sino su espejo de repulsión. Usted ve a la gente luchando con sus viejos patrones y en lugar de compasión profunda, que nace del recuerdo de su propia lucha, siente desprecio. Usted se distancia, no porque necesite límites sanos, sino porque necesita sentirse moralmente superior. Cuidado con esta tentación. Es sutil, pero puede convertir al superviviente en un faro frío de juicio, incapaz de la verdadera conexión humana. La verdadera individuación nos hace más humildes, no más arrogantes. Nos recuerda que todos estamos hechos de la misma materia prima, el mismo lodo psíquico. El curador herido sabe que la herida nunca desaparece del todo. Se convierte en una cicatriz, un mapa. Si usted pretende que está completamente curado, que no hay más trabajo por hacer, que ha alcanzado un estado de pureza, ha construido una nueva máscara. Y esa máscara, esa armadura de la superioridad, se convertirá, una vez más, en su prisión. El regreso a la humanidad completa. La fuerza que usted ha ganado en el crisol no es para juzgar al mundo desde la cumbre, es para poder volver a él, con la capacidad de amar y discernir simultáneamente. Usted puede ser fuerte y gentil, feroz y tierno. Puede ser discernidor y compasivo. La compasión genuina surge cuando usted se da cuenta de que la persona que le hirió, en su nivel más profundo, estaba simplemente actuando desde su propia sombra no integrada. No es una justificación de su abuso, sino una comprensión de la dinámica universal de la psique humana. Y, crucialmente, usted se da cuenta de que esa misma dinámica de dolor y sombra reside en usted. La meta no es ser feliz en un sentido superficial y constante. La felicidad constante es una ilusión, una negación de la vida humana. La meta es ser completo, ser capaz de sostener los opuestos internos, la alegría y el dolor, la luz y la oscuridad, la fuerza y la vulnerabilidad.
Cuando usted integra al guerrero del sótano, su capacidad de defensa y autonomía, con la sensibilidad del empático, surge una figura nueva, el self realizado. Esta figura no necesita probar nada, no busca la aprobación ni la superioridad, simplemente es. El camino de la individuación es solitario, pero no debe ser aislado. Usted necesita anclas, necesita espejos que no mientan. Necesita una comunidad, aunque pequeña, que entienda que la sabiduría no reside en la luz perfecta, sino en la danza constante entre la luz y la sombra. Si ha sentido el peso de esta verdad, si reconoce el eco de la arrogancia que acecha después de la gran victoria, sepa que este reconocimiento es ya la mitad de la batalla. La psique siempre busca la totalidad, y la totalidad significa que usted debe permitirse ser humano, con todas sus imperfecciones integradas, en lugar de ser un Dios distante y juzgador. El guerrero interior que usted ha liberado no está ahí para librar una guerra contra el mundo, sino para proteger la ternura que ha sobrevivido. La sensibilidad, cuando está protegida por una voluntad de acero, se convierte en la fuerza transformadora más poderosa del planeta. No renuncie a su ternura, simplemente aprenda a empuñar la espada que la protege. Y cuando mire a aquellos que todavía luchan, mire con el conocimiento de que usted también estuvo allí, no con juicio, sino con la gravedad compasiva de quien ha regresado del inframundo. Esta es la verdadera liberación. No es la huida de la sombra, sino la integración de todo lo que usted es. Si esta verdad resuena en las profundidades de su ser, si siente el eco de esa lealtad invisible que lo ha guiado hasta este punto, le invito a acompañar este camino. La sabiduría no se recibe en soledad. Si encuentra valor en esta transmisión, comparta esta luz con aquellos que también buscan la liberación. Y si considera que este trabajo es esencial, su apoyo nos ayuda a seguir trazando los mapas de este territorio sombrío. Há uma responsabilidade que acompanha a chama, fardo sagrado imposto ao curador ferido. Você que sentiu a dor do mundo, que absorveu o peso das dinâmicas não resolvidas dos outros, você que sobreviveu à simbiose destrutiva, você se encontra agora no limiar de uma nova iniciação. A ferida não é um erro, é a porta de entrada. A profundidade da sua capacidade de sentir é diretamente proporcional à profundidade da dor que você foi capaz de suportar e processar. É por isso que sua luz não é ingênua, não é uma vela fraca acesa na inocência. Ela é uma fornalha forjada no crisol do sofrimento. Você não está quebrado, você está sendo refeito. Durante muito tempo, você buscou a cura fora, no reconhecimento, na aceitação ou na esperança de que, ao curar o outro, você seria finalmente preenchido. Esse foi o erro da persona, a máscara de cuidador que você vestiu para sobreviver a um sistema que exigia sua constante doação de energia. Essa persona, construída sobre o medo do abandono e a necessidade de utilidade, está agora rachando. As fissuras não são sinais de fracasso, mas o testemunho de que o self, o centro da sua totalidade, está exigindo passagem. A armadura que um dia o protegeu virou uma prisão. O que acontece quando essa armadura racha? O mundo, especialmente aqueles que dependiam da sua velha máscara, reage com hostilidade. Sua autenticidade é para eles um terremoto. É aqui que o mecanismo da projeção se torna mais violento. Eles não estão rejeitando você, não o seu ser essencial. Eles estão rejeitando o espelho inegável que você segura diante da alma deles. Sua presença, a sua mera existência fora da persona de serviço, funciona como uma acusação silenciosa de tudo que eles reprimiram, de tudo que eles não ousaram sentir ou enfrentar em si mesmos.
Sua capacidade de estabelecer limites saudáveis, que para você é um ato de autopreservação, é vista por eles como crueldade ou egoísmo. Sua paz recém-descoberta desmascara a turbulência crônica que eles chamam de vida. O que te drena no outro é frequentemente um reflexo do que você ainda não aceitou em si. E o que eles odeiam em você é a manifestação da liberdade que eles temem reivindicar para si. Não despreze o que você suportou. Nenhuma sabedoria real é comprada a um preço menor do que a sua própria alma. Agora precisamos descer mais fundo, ao porão da psique, onde o verdadeiro tesouro reside. Durante anos, você foi ensinado a temer a sombra. Você foi levado a acreditar que o que estava trancado no porão da sua consciência era um monstro, algo feio e perigoso que precisava ser contido. Mas eu digo a você, o que você trancou não era um monstro. Era o seu poder bruto, sua ferocidade não negociável, sua capacidade de dizer não sem culpa, sua raiva justa e sua ambição não adulterada. Era a parte de você que era demais para o ambiente circundante e, portanto, foi exilada para manter a paz externa. A sombra é 90% ouro puro. Imagine, se puder, a seguinte visão, uma cena que se desenrola no teatro silencioso da sua alma. Você está em uma galeria escura, um corredor que cheira a poeira e tempo esquecido. As paredes são de pedra fria e a única luz vem de uma lanterna bruxuleante que você carrega. Você caminha até o fim desse corredor. E lá, atrás de uma pesada porta de ferro com um cadeado enferrujado, você ouve um som. Não é um rosnado, mas um gemido profundo, quase um lamento. Você quebra o cadeado e a porta se abre para uma câmara. No centro, acorrentada ao chão por pesadas amarras de ferro que prendem seus pulsos e tornozelos, está uma figura. Ela é gigantesca, musculosa, coberta de fuligem, e seus olhos brilham com uma inteligência furiosa e melancólica. É uma criatura de poder primordial, mas também de profunda tristeza. Você se aproxima com a lanterna. Você espera ver um demônio, o reflexo do seu pior medo. Mas quando a luz toca o rosto da criatura, você percebe que ela tem seus traços. É você, mas um você sem a censura. Um você selvagem, indomável e incrivelmente forte. Ela não tenta atacá-lo. Ela apenas olha para a lanterna em sua mão e uma única palavra ressoa. Liberdade. Essa figura acorrentada não é a sua maldade, é a sua força reprimida. É a parte de você que, se tivesse sido liberada na infância, teria causado turbulência e por isso foi encarcerada pela sua própria consciência para garantir a sobrevivência. A jornada da individuação agora exige que você liberte essa figura, não para que ela governe, mas para que seu poder seja integrado. Não se trata de se tornar um tirano, mas de incorporar a capacidade de autodefesa, a capacidade de estabelecer limites que têm dentes. Você não pode ser um curador ferido eficaz e compassivo se você ainda teme sua própria ferocidade. Mas aqui devo te alertar sobre a armadilha mais sutil e perigosa deste caminho de libertação. O empata que sobreviveu à dinâmica destrutiva está vulnerável a uma nova tentação, a tentação da superioridade moral. Após o trauma, a mente, buscando ordem, categoriza. Você foi a vítima, o curador, o conscientizador. O outro foi o narcisista, o predador, o inconsciente. Cuidado com essa tentação. É sutil, mas pode criar uma arrogância inconsciente, uma nova persona de o iluminado ou o que sabe mais. Se você se agarra à narrativa de que você está acima de tudo o que aconteceu, você está apenas projetando seu próprio narcisista interior, aquele ego defensivo que exige ser perfeito e imaculado, para dentro do seu ser.
Se você não confrontar esse ego inflamado, esse sobrevivente que exige o pedestal, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou. Alguém incapaz de ver a humanidade e a sombra no outro. E, crucialmente, em si mesmo. A verdadeira cura não é a eliminação da sombra, mas a integração dela. Isso significa que você deve reconhecer que você tem a capacidade para o egoísmo, para a manipulação, para a indiferença, exatamente como o outro. A diferença entre você e eles não é a ausência de sombra, mas a sua disposição em olhar para ela, em aceitá-la como parte do seu ser total. A aceitação da sua totalidade não te torna menos compassivo, te torna mais seguro. Você se torna um poço que não pode ser drenado, porque você reconhece as rachaduras, mas também conhece a força das fundações. Essa é a diferença entre a sobrevivência e a iniciação. Sobrevivência é o ato de resistir e escapar. Iniciação é o ato de transmutar a experiência, de usar a matéria-prima do trauma para forjar um novo centro de gravidade psíquica. Você deve parar de procurar a sua força na ausência de fraqueza e começar a encontrá-la na sua totalidade crua. Você pode ser forte e gentil. Você pode ser discernidor e compassivo. Você pode ser feroz na defesa dos seus limites e terno na aceitação da sua própria humanidade ferida. Você não é mais apenas a criança sensível que absorve, nem o sobrevivente endurecido que resiste, mas o ser integrado que contém ambos. A solidão que você sente neste caminho não é um abandono. É o sinal de que você está em um nível de consciência onde as velhas lealdades e as velhas dinâmicas não podem mais alcançá-lo. É o self batendo a porta, exigindo que você volte para casa. E voltar para casa significa aceitar a responsabilidade por essa chama. Se essa sabedoria ressoa em você, se você sente o peso da verdade nessas palavras, eu o convido a se juntar a nós. Inscreva-se neste canal, pois estamos traçando mapas de territórios que a maioria evita. Se este conhecimento o ajudou a ver sua própria sombra com mais clareza, deixe sua curtida como um gesto de paz, para que esta transmissão chegue a outros que também buscam a totalidade. Lembre-se, o curador ferido não cura por ser perfeito, mas por ter descido ao inferno e retornado, sabendo o caminho. Você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. Seja a chama. Não se desculpe por sua luz. Sua radiância é a sua verdade, e a verdade é a única libertação que realmente importa. Continua no próximo ciclo, a forja do self e o fim da projeção. O oráculo sombrio. A forja do self é o único caminho adiante. Muitos de vocês imaginam que a sobrevivência é o fim da história, que uma vez que a armadura foi rasgada, o perigo cessa. Mas eu devo lembrá-lo, a sobrevivência é apenas o limiar, é a prova de que você suportou o fogo. O verdadeiro trabalho alquímico começa quando você sai das ruínas da velha vida. A armadura que você vestiu por tanto tempo, embora tenha salvado sua vida, tornou-se agora uma prisão. A persona construída para agradar, para proteger a criança sensível, está se escarelando. E o que acontece quando a máscara cai? O que acontece quando a armadura cede? Você se encontra em um estado de vulnerabilidade crua, onde a pele parece fina demais e os ruídos do mundo são insuportáveis. Isto não é um retrocesso, é a negredo, a fase do escurecimento, a putrefação necessária da matéria-prima. O self exige que você retorne ao estado de chumbo antes que o ouro possa ser forjado. Não despreze este tempo de desorientação. Ele é sagrado. Agora, olhe para o que você trancou no porão. Durante anos, você canalizou sua vasta energia de percepção para fora, tentando prever o próximo movimento do predador, tentando curar a ferida que não era sua. Para fazer isso, você teve que rejeitar tudo o que era demais. Sua raiva justa, seus limites firmes, sua capacidade de dizer não sem culpa.
e você trancou esses poderes na sua sombra, na esperança de que fossem embora. Você acreditava que o que você estava trancando era um monstro que iria destruir sua natureza compassiva. Mas eu digo a você, o que você trancou no porão não era um monstro. Era o seu tesouro. Era a força bruta necessária para a autoproteção. Era a ferocidade para defender sua própria alma. A sombra contém o poder não vivido. Para o empata que sobreviveu, a integração da sombra significa permitir que a compaixão seja emparelhada com a ferocidade. Significa aceitar que você pode ser gentil e forte, discernidor e compassivo, terno e, quando necessário, implacavelmente limitado. Você não está quebrado. Você está sendo refeito. Você está reunindo as partes exiladas da sua alma. Permita-me guiá-lo para dentro de uma visão, para que você possa entender o que significa esta integração. Imagine-se em uma floresta profunda, escura, a floresta do inconsciente. Você caminha, segurando uma pequena lanterna de vidro, a chama da sua consciência recém-descoberta. O vidro é frágil, facilmente quebrado pela primeira rajada de vento. De repente, das profundezas das árvores emerge uma criatura. Não é um anjo de luz, mas um ser de casca dura, musculatura tensa, com o cheiro de terra molhada e fogo extinto. Este ser é a sua sombra integrada, a sua capacidade de limite, o seu instinto primal de sobrevivência. Você espera que ele ataque a lanterna, que ele esmague sua luz, mas ele não o faz. Em vez disso, a criatura se curva e lentamente começa a trabalhar. Ele não extingue a chama, nem tenta mudá-la. Ele forja, a partir de sua própria casca escura e densa, uma armadura de ferro puro e escuro ao redor da base da lanterna. A armadura é feia, pesada, e carrega o cheiro de fogo e cinzas. Mas agora, a chama que antes tremia ao vento está protegida. A luz continua a brilhar, mas é sustentada por uma base de ferro forjado. Esta é a alquimia do curador ferido. Sua luz deve ser mantida por sua própria escuridão aceita. A compaixão não é mais ingênua. Ela é sustentada pela sua capacidade de se defender. A integração da sombra é o fim da projeção. Enquanto você estava preso no ciclo, o outro era o espelho. Eles não estavam rejeitando você. Eles estavam rejeitando o espelho que você segurava diante da alma deles, mostrando-lhes a escuridão que se recusavam a aceitar. Mas agora que você está livre, o self exige que você pare de olhar para fora. A projeção é a tentação mais forte do sobrevivente. Você suportou tanto sofrimento que é fácil categorizar o mundo em predadores e vítimas, em luz e escuridão. E ao fazer isso, você corre o risco de projetar sua própria agressão reprimida, sua própria necessidade de controle, sobre aqueles que o cercam. Cuidado com essa tentação. É sutil, mas pode criar uma arrogância inconsciente, uma santidade artificial, que é tão perigosa quanto a máscara de agradar que você acabou de queimar. Se você não confrontar esse narcisista interior, a parte de você que quer ser a única luz, a parte que exige reconhecimento por sua dor, você arrisca se tornar aquilo que um dia desprezou. Sobrevivência sozinha não previne isso, apenas a integração previne. Você deve entender que o self não está interessado em moralidade ou perfeição, ele está interessado em totalidade. A totalidade exige que você pare de procurar o vilão lá fora e comece a ver o arquétipo em ação dentro de si. A capacidade de ferir, de rejeitar, de ser frio, essas energias devem ser reconhecidas em sua própria psique, não para serem usadas, mas para serem integradas e assim controladas. Quando você aceita a sua própria capacidade de agressão, você não se torna mais agressivo, você se torna mais seguro. Você para de precisar projetar o perigo para fora, porque sabe que o dragão está acorrentado dentro de você, sob seu comando, servindo como guardião. O self
está chamando você para parar de ser apenas a criança sensível que absorve e parar de ser apenas o sobrevivente endurecido que resiste. Ele o chama para ser o ser integrado que contém ambos, a ternura da criança e a ferocidade do guardião. Esta é a sua iniciação final. Você está sendo chamado a fazer a coisa mais difícil: dar a si mesmo a compaixão que você tão prontamente deu aos outros. Reconheça o peso que você carregou. Não era seu trabalho. Nunca foi seu trabalho. Mas você o carregou. E através desse peso, sua alma foi forjada. Você é o curador ferido. E agora você deve curar a ferida mais profunda de todas. A ferida da separação do seu próprio poder. A separação acaba quando a projeção cessa. Quando o espelho se volta completamente para dentro e você vê pela primeira vez não a vítima, não o herói, mas o ser humano total, com toda a sua sombra e toda a sua luz. Permaneça neste crisol. Não tenha pressa em sair do fogo da transformação. O self está exigindo que você seja real, não apenas bom. Não se desculpe por sua nova densidade, por sua nova capacidade de limite. Sua radiância é a sua verdade, e sua verdade agora carrega peso. O retorno do ser integrado e o novo contrato com o mundo. A alma que emerge do crisol, forjada pela dor e moldada pela consciência, carrega uma nova densidade. Não se trata mais da leveza etérea daquele que absorve, mas da gravidade daquele que integrou a sua própria sombra. Você está no centro da individuação. E o que é a individuação, senão o processo de tornar-se inteiro, de tornar-se o que se é? Não é um caminho para a perfeição. Isso é um erro da persona, mas sim um caminho para a totalidade. O self não é um prêmio a ser conquistado no futuro distante. Ele é o centro ordenador da sua psique que sempre esteve lá, esperando que a pessoa e a sombra finalmente concordassem em se encontrar. O self é a sua casa, e você descobre que ela nunca foi incendiada, apenas estava soterrada sobre os escombros das expectativas e das projeções alheias. O self exige que você se torne aquele ponto onde os opostos se encontram, onde a força se une à ternura, onde o discernimento feroz encontra a compaixão ilimitada, e onde a solidão sagrada é de fato a plenitude do ser. Imagine que você se encontra agora em um vale profundo, onde as águas escuras da sua ferida se juntam às águas claras do seu espírito. Você pode beber de ambas, e esta união, a conjunktio alquímica, gera a sabedoria que não pode ser ensinada, apenas vivida. O curador ferido se levanta não com a intenção de apagar a dor do mundo, mas de sustentar a sua própria luz, permitindo que a luz por si só se torne um farol. A última armadilha e a soberania da alma. Mas aqui devo lhe oferecer a advertência final, o guardião do último limiar. O empata que sobreviveu e alcançou a sabedoria está vulnerável a uma armadilha sutil, mas letal, a tentação da arrogância espiritual. A tentação de usar o seu conhecimento recém-adquirido, a sua clareza sobre sombra e projeção, como uma nova ferramenta de julgamento. Se você não confrontar o narcisista que reside, em miniatura, dentro da sua própria sombra, aquele que se sente superior por ter visto a verdade antes dos outros, você corre o risco de replicar o ciclo de separação. O insight da integração deve gerar humildade profunda, e não um novo tipo de máscara. Cuidado para não projetar a sua nova integridade nos outros como uma exigência. Se você exigir que o mundo se comporte de acordo com o seu novo padrão de consciência, você se tornará o novo tirano. A soberania da alma reside em manter a sua própria chama acesa, sem tentar acender ou apagar a chama alheia. O self não lhe pede que salve o mundo, ele lhe pede que seja o mundo em sua totalidade.
o novo contrato e o retorno. Seu novo contrato com a vida não é mais um pacto de sacrifício, mas um decreto de verdade. Você está autorizado a proteger a sua energia sem culpa, a dizer não sem justificativa e a escolher a paz sobre o drama. O retorno do ser integrado ao mundo não é feito com trombetas ou declarações, mas com a quietude de quem sabe quem é. As pessoas ao seu redor sentirão a mudança não porque você fala sobre ela, mas porque você é ela. Você não precisa mais que os outros compreendam a jornada que você fez. A sua validação reside no seu próprio eixo, na sua quietude interior. A sua paz não é a ausência de conflito externo, mas sim a paz que sobreviveu à guerra. É a partir deste centro inabalável que você opera agora. Você vê a sombra nos outros, mas não se assusta. Você a acolhe como um lembrete do que você próprio integrou. Você vê a dor e o medo, e oferece compaixão, mas não mais o seu self para ser consumido. Você oferece limites claros, que são a forma mais pura e madura de amor. O decreto final. E assim, cheguei ao fim do que precisava ser dito. Olhe para trás e honre a criança que sobreviveu, o guerreiro que lutou e o sábio que nasceu da dor. Você não é mais apenas sobrevivente. Você é o iniciado. Você é aquele que desceu ao ventre da baleia, lutou contra o dragão na caverna e voltou. Você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido pelo que se tornou através disso. A sua história não é de vítima, mas de alquimista. Você transmutou o chumbo do trauma no ouro da sabedoria. Fique em sua luz. Segure sua chama alto. Não se diminua por ninguém. O que eles chamam de ferida, nós chamamos de portal. Caminhe o caminho da alma com coragem e ternura. O Self está em você.